Salve pessoal, boa noite, quase um bom dia, né, cara? 11h24 da noite do dia 11 de junho. Uma ótima noite para todo mundo, Deus abençoe a todos vocês. E desculpa o atraso, né, cara? Passei o dia trabalhando muito, né, cara? Gravando muito aqui em São Paulo, né, na parada que eu tô fazendo do TikTok Brasil, mas agora sem enrolação. Vamos trocar uma ideia sobre algumas coisas aí que surgiram ao longo do dia. De negociações, Botafogo já se movimentando em relação ao aspecto da segunda janela. A gente já trouxe no último vídeo, se você não viu, veja, né, esse último vídeo que fala aí sobre o John Textor, falando que vai gastar, né, mais de 65 milhões, né, na próxima janela, né, que vem jogadores aí para serem titulares de nível Série A. E um deles foi revelado, né, cara? E eu tô de acordo. Né, realmente é um atleta que viria para ser titular do Botafogo, se vier interessado, óbvio, jogar futebol, se adaptar, né? Enfim, trata-se do atleta Bruma, que é jogador do PSV da Holanda, também é jogador do PSV, assim como era o Zahavi, beleza? E vamos trocar ideias sobre jogadores aí que, a princípio, né, cara, a diretoria do Botafogo descartou de que não existem conversas avançadas nesse momento ou algo do tipo de possibilidade de contratação a respeito do Gabriel Pires, do Vecino. Essa informação, inclusive, veio do Thiago Franklin, né, cara? O Gabriel Pires me impressiona um pouco porque a imprensa portuguesa está movimentando muito o nome desse jogador, ligando muito o nome desse atleta ao Botafogo. E é um cara que já foi ver jogo do Botafogo no Newton Santos, né? Então, o cara tá cavando legal mesmo, né? Sei lá, né? Mas a princípio não temos nada, né? E o Vecino, que é um atleta que teria sido oferecido ao Botafogo, né? Jogador uruguaio, tava na Inter de Milão, tal, também não tem nada, tá legal? Mas a parada é a seguinte, né? Botafogo tem conversas, tá legal? Botafogo tem negociação forte com o atleta Bruma, tá legal? É o apelido dele, né? O nome dele eu tô até com tudo aqui aberto, Armindo Tué Nabangna, beleza? Eu, inclusive, não vou falar isso não. O Bruma é um atleta que, depois que eu fui lá pesquisar o nome, né, eu me lembrei dele, tá bom? Bruma é um atleta que nasceu em Guiné-Bissau, tá bom? Mas ele é naturalizado português. Guiné-Bissau, que inclusive o idioma é português, há uma conexão muito grande entre os países, né? Colônia portuguesa, né? Enfim. É um atleta de 27 anos e é um ponta, tá bom? Atua tanto na ponta esquerda quanto na ponta direita, beleza? Surgiu no Sporting, né? Começou a sua trajetória, seu caminho profissional lá entre 2012 e 2013, né? Foi pro Sporting, aí jogou 4, 5 temporadas no Galatasaray, jogou muito bem, né? E jogou na La Liga rapidamente, e depois... aí por que me lembrei dele? Justamente porque ele atuou por 2 temporadas no RB Leipzig, justamente num período onde eu cobri, né, a Bundesliga, eu acompanhava muito porque eu estagiava na Fox Sports, né? Então eu acompanhei muito, né, o futebol desse jogador, porque o RB Leipzig, inclusive, naquele momento apresentava, né, um sinal ali de progresso, né? Era o surgimento do clube assim como uma potência maior, né? Já estava começando a fazer bonito na Bundesliga, ainda não era um time aí, por exemplo, como foi em 2020, semifinalista de Liga dos Campeões, né? Mas, enfim, é um cara que me agradou quando eu vi lá jogando, né? Fiz alguns materiais sobre ele, e aí, depois, em 2019, ele foi comprado pelo PSV da Holanda. Aí ele foi rapidamente emprestado ali para o Olympiacos da Grécia e voltou para o PSV, né? E aí, qual é a situação atual? O Botafogo entrou em contato com o atleta se interessou, o PSV da Holanda disse que é o mesmo impasse, né, que a gente viu em relação ao Bruno Tabata, jogador do Sporting. Na primeira janela, né, cara, inclusive eu acho que isso pode até ter se mantido, porque o Botafogo manteve o interesse no Bruno Tabata, né, ao longo das últimas semanas, e o noticiário deu uma esfriada, né? Eu particularmente não tive maiores atualizações e o Botafogo está buscando um jogador da mesma posição, né, com umas características bem parecidas, que é o Bruma.
E o Sporting aceitava emprestá-lo, né, para o Botafogo, mas com uma obrigatoriedade de compra de um valor bem exorbitante. E eu acho que é algo parecido que a gente está vendo com o PSV da Holanda emprestando o Bruma. Eu acho que é esse empecilho que pode, sim, se resolver, né? O Botafogo quer o empréstimo com uma opção de compra ao fim do contrato de empréstimo. Seja ele de um ano e meio, né, 6 meses, enfim. E aí o Botafogo quer depois ter a opção de comprá-lo ou não. O PSV tem a intenção inicial de emprestá-lo ao Botafogo, mas com o Botafogo sendo obrigado a comprá-lo ao fim do contrato. O que, na minha opinião, não faz muito sentido, né? Porque se você vai ser obrigado a comprar depois, você já comprou de uma vez, né? Já sai parcelando. E acredito que ele não seja um jogador barato, porque é até a mesma idade, né, cara? O Bruno Tabata... Não, o Tabata é mais novo, né? O Tabata tem 24 ou 25 anos. O Bruma já é um atleta de 27 anos. Cara, Bruma é um jogador que atua nas duas pontas, muito veloz, né? Um jogador 1 contra 1, drible, pisa na área, um jogador com muito repertório, né? E eu acho que se ele vier, né, em termos assim técnicos, claro, futebol, o jogador não é um robô, tem adaptação, né? Eu não vou aqui ficar levantando questão extracampo, porque eu não sei como é que ele é, né? Mas, enfim, eu tô falando que eu tô querendo dizer que futebol, né, o atleta é um ser humano e que muitas coisas, né, podem fazer ele render, né, ou não, né? O que eu particularmente penso é que futebol por futebol ele tem para render muito aqui no futebol brasileiro, né? Como eu também via, por exemplo, o Wanderson, né, que é o jogador do Internacional. O Botafogo chegou a especulá-lo. Ele estava no Krasnodar, né, lá fora, no leste europeu. E o Botafogo não conseguiu pegá-lo, né? O Internacional meteu mais dinheiro na mesa. O Botafogo pegou o Vitor Sá. Pronto, agora foi. E o Wanderson foi lá pro Internacional, né? Então, e hoje, inclusive, o Wanderson meteu 2 gols no Flamengo, né, na vitória do Inter por 3-1 pra cima do Flamengo, né? Então, é uma parada que o Botafogo vai ter que buscar, né, um investimento nesses atletas. Se quiser realmente, né, buscar esses jogadores, vai ter que coçar o bolso. Mas a questão como buscar uma obrigatoriedade de compra por um jogador que você não sabe se ele ainda vai render. Então tudo tem que entrar bem na ponta do lápis, por isso que a gente fala, né, cara? Não é quantidade, é qualidade, né? Não é aspecto quantitativo em relação às contratações, ao número de... Assim, o torcedor do Botafogo ouviu um comentário que ele é passional, é aquele comentário bem papo de bar, né? Mas é um comentário que é verdadeiro, né? Um comentário que ele faz todo sentido, de um torcedor do Botafogo numa publicação minha, né? Brown, eu não quero saber se o Textor vai gastar 20, 50, 100, 200 milhões ou se ele vai gastar R$0. O que eu quero é que venham jogadores que resolvam a nossa situação e a gente vença os jogos, ponto. E a verdade é essa, né? Não adianta de gastar 80 milhões e não resolver, né? Então, a questão tem que ser qualitativa, cara, né? E qualidade é o que a gente vai ter que ver na segunda-feira para que o Botafogo não fique numa situação bem delicada, né? Porque qual é o cenário desse momento? Pelo menos a gente está gravando aqui no sábado, teremos mais e mais jogos, né, do Campeonato Brasileiro ao longo do fim de semana. Hoje, por exemplo, tivemos o Corinthians vencendo o Juventude por 2-0, Santos e Galo empataram no Mineirão 1-1, o Atlético Goianiense venceu o Fluminense no Maracanã por 2-0, Cuiabá e Bragantino empataram 1-1 e o Inter derrotou o Flamengo por 3-1. Neste domingo teremos Goiás e Ceará, jogo pra gente ficar de olho. São Paulo e América Mineiro. São Paulo que é o nosso próximo adversário, né? Sem ser o Avaí. Já na quinta-feira, feriado, 4 da tarde, tem São Paulo e Botafogo, estaremos lá, no Newton Santos. Coritiba e Palmeiras, Fortaleza e Atlético Paranaense, e aí sim, Botafogo e Avaí. Nesse momento, dorme a tabela de sábado para domingo. O Botafogo dorme na 16ª posição. Tá legal? Claro, o Botafogo tem um jogo a menos, né, do que os demais, mas o Botafogo dorme na 16ª posição. O Fortaleza ainda não pode sair da zona, tem 6 pontos. O Juventude
já perdeu e o Cuiabá já empatou. O Botafogo enfrenta justamente o 18º colocado, o Avaí. Se o Botafogo vencer, dependendo da combinação de resultados da galera ali, o Botafogo pode chegar, por exemplo, a um 10º lugar, a um 8º lugar, né? Passando Fluminense, América Mineiro, tudo mais. Se o Botafogo perder, o Botafogo entra na zona do rebaixamento em 17º, porque o Avaí vai ganhar e vai deixar a zona, né? Então, eu não preciso dizer aqui que o Botafogo é obrigado a vencer esse jogo, tá bom? Gente, beijos e mais atualizações amanhã, à noite. Provavelmente não vou conseguir fazer live de manhã. Fui!